Os vazamentos passaram dos limites e a Marvel tá caçando judicialmente os fãs que vazaram o roteiro de Quantumania. O bicho tá pegando lá nos Estados Unidos, é o fim de uma era. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e caramba, nós sempre acompanhamos esses supostos vazamentos aqui no canal e esse é um desenvolvimento inédito em toda essa história, porque a Marvel sempre teve esses supostos vazamentos acompanhando as suas produções, desde antes de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita já teve isso, vazamentos de artes conceituais que acabaram se provando verdade e tudo mais. Porém, a Marvel nunca antes tinha apresentado nada judicialmente, assim, para perseguir as pessoas que tinham vazado isso. Inclusive, isso gerou até uma teoria bizarra aí entre o pessoal da internet de que a Marvel, inclusive, vazava essas coisas propositalmente para divulgar o filme. Só que aí chega Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que também teve o mesmo tipo de vazamento. Que antes do filme estrear, a gente sempre trata aqui no canal, né, como se fossem supostos vazamentos, rumores e tudo mais, porque a gente não tem certeza. E aí quando o filme sai, que a gente pode ver, pô, o que foi verdade, o que não foi, enfim. Como acontece em todos os filmes da Marvel, várias coisas eram verdade, outras coisas não eram. Só que o que acabou acontecendo foi que, de fato, uma parte do roteiro real tinha caído na internet. E como foi identificado pelo site Torrent Freak, as empresas ligadas a Marvel estão indo atrás para identificar e responsabilizar todo mundo que fez isso. E já tem gente caindo, viu? É Google envolvido, é Reddit envolvido. Vamos ver o desenvolvimento dessas coisas, que já começa com uma baita ironia, porque essa notícia começou a ser divulgada no site Torrent Freak. Que pra quem não sabe, Torrent Freak é um site de notícia hoje, né? Mas que começou como um site de torrents. Torrents, que é um meio de divulgar, né, arquivos pela internet, que ficou muito popular para divulgar filmes, séries, pirataria, não é? Então olha que irônico. Um site que se popularizou com pirataria, noticiando essa ação de grande empresa que tá processando pessoas comuns na internet pelo vazamento de informações. E olha que não é nem venda de informações, é só vazamento, viu? E engraçado que tem um envolvimento do Brasil nisso, tá? Mas vamos chegar lá. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar o desenvolvimento dessa coisa toda, que eu quero ver no que vai dar. E eu aposto que você também. E aqui a gente sempre acompanha esse mundo de super-heróis, esse mundo de cultura pop. Adoraria ter você aqui com a gente. Se você já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado, meu grande abraço e vamos continuar. Vale dizer que Quantumania é um filme polêmico por si só, que dividiu a audiência. No Rotten Tomatoes, a maioria da audiência especializada não gostou do filme, ficando com uma baixa aprovação, e a maioria do público geral curtiu o filme e ficou com uma boa aprovação. Porém, é fato que o filme teve uma grande queda de arrecadação do primeiro fim de semana para o segundo fim de semana, em termos de bilheteria, o que pode ser uma preocupação para Marvel por si só. Cada pessoa pode ter uma leitura disso. Ainda é um filme do Homem-Formiga, então não é um filme que arrecadaria muito na bilheteria, dado os filmes anteriores, porém também é o filme que inicia a fase 5 da Marvel nos cinemas e também apresenta o Kang como grande vilão dessa nova saga. Então outros diriam que esse filme deveria lucrar mais, mas invariavelmente a gente não pode dizer que a Marvel tá perseguindo os vazadores por causa dessa repercussão do filme. Esses processos começaram antes até da estreia de Quantumania. Na sexta-feira passada, segundo o site, a Marvel apresentou uma declaração em apoio a um pedido de intimação visando o Google. Isso nos Estados Unidos, né? Lógico. Isso aconteceu porque no dia 21 de janeiro, um analista anti-pirataria da Disney tinha enviado um aviso de pirataria para o Google, porque identificou o conteúdo de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania dentro dos sistemas do Google, sem autorização da Marvel. Ou seja, alguém pegou um pedaço do roteiro de Quantumania e colocou no Google Docs. Basicamente isso. E daí enviaram uma solicitação para remover aquele arquivo do Google. Porém, a Disney e a Marvel receberam uma notificação de volta que, embora o Google tivesse sido avisado que tinha um arquivo lá com eles que infringia direitos autorais,
eles não conseguiram remover o arquivo porque o arquivo já tinha sido deletado. Ou seja, a pessoa que subiu o roteiro vazado apagou rapidinho antes da Marvel ir lá e mandar apagar por meios legais. Só que era tarde demais. Já tinha caído na internet. E aí começou a caçada da Marvel por toda e qualquer pessoa que tivesse tido acesso e tivesse compartilhando esse tal roteiro vazado aí. Segundo essa nova intimação que eles fizeram, esse tal documento que foi vazado tem nada mais nada menos que 63 páginas, uma introdução escrita por uma pessoa que não foi identificada e o texto do roteiro é atribuído ao Jeff Loveness, que foi o roteirista de Quantumania, ao mesmo tempo que aquilo é descrito como um diálogo traduzido. Agora olha que interessante, esse roteiro também foi editado e exibido numa interface que é em português, o que indica que esse roteiro vazado possivelmente era um material para ser utilizado em legendas. Então não era aquele tipo de roteiro que dizia a locação, que descrevia os lugares onde eles estavam, só tinham os diálogos, o que é o suficiente para entregar bastante coisa. E aqui as coisas vão ficando interessantes, porque esse documento mencionado na intimação também linka para uma postagem no Reddit que ficou online por bastante tempo e continha mais alguns detalhes do filme, que apesar de serem detalhes que acabaram se concretizando na versão final, não tinha exatamente nenhum texto do tal roteiro vazado. Mas pra Marvel não importa. Parece que a Marvel descobriu que os fãs estavam tendo acesso a esses supostos vazamentos há muito tempo. A Marvel entendeu que essas informações deles estão vazando na internet. Nessa mesma postagem, que não tá mais no ar e eu vou falar disso, tinha sido mencionado que antes mesmo desse roteiro, vários outros detalhes de Quantumania já tinham caído na internet. E eu tinha comentado aqui no canal a respeito disso também. E ainda, mergulhando a fundo no Reddit, era possível descobrir que haviam detalhes da trama de Quantumania que tinham ido parar no site desde outubro de 2022. E isso não é surpresa, pô, os filmes da Marvel de fato têm detalhes da sua trama caindo na internet aí vários meses antes da sua estreia. Eternos mesmo, a gente sabia tudo que ia acontecer em Eternos 4 meses antes do filme estrear. Quantumania não é tão diferente, da mesma forma que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi assim. Só que parece que a Marvel tá descobrindo que é assim agora e tá revoltadíssima. E está usando esse trecho de roteiro que de fato vazou para processar todo e qualquer membro do Reddit que tenha tido qualquer contato com o material vazado da Marvel. Olha só, várias pessoas comentaram no dia que isso foi publicado lá no fórum. Várias teorias foram desenvolvidas. Outras pessoas tinham outros detalhes para comentar. E parece que mesmo na época eles sentiam que o negócio era grande demais até para o que já estavam habituados. Teve um comentário dizendo que esse poderia ser o maior vazamento da história dos subreddits. E um moderador da comunidade falou que, como a postagem estava recebendo avisos de direitos autorais, eles decidiram deletar a postagem e proibir o compartilhamento daquilo, só para garantir. Qualquer pessoa que compartilhasse aquele roteiro vazado seria banido da comunidade. Para evitar treta com a Marvel já, eles já estavam sentindo que ia dar ruim. E exatamente por isso, quando essa nova intimação da Marvel chegou, encontrou lá a publicação já deletada no Reddit, porque eles já tinham deletado antes. Da mesma forma que aconteceu com um documento lá no Google. Os vazadores são ligeiros, né? Mas aí, como eu disse, a Marvel não tá satisfeita, não quer que a galera saia impune, porque a intimação também identificou a postagem lá no Reddit que linkava diretamente pro documento lá no Google. Ou seja, conectando os moderadores do Reddit para o tal documento do Google, como se possivelmente o autor da postagem no Reddit e o criador do documento do Google fossem a mesma pessoa. E por isso, eles tivessem decidido apagar tanto o documento quanto a postagem, antes que a Marvel chegasse. Ou seja, a Marvel entendeu que, se pegarem o tal moderador do Reddit, eles pegam quem teve acesso e vazou o roteiro de Quantumania. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas aí tem um negócio que eu falei, né? Pô, foi postado na internet, já era, as pessoas interagiram, pessoas teorizaram. Pois é, pode sobrar pra muita gente ainda. Por quê? A pessoa que publicou o tal moderador lá
é um usuário chamado MSS Mods, que foi declarado como uma conta compartilhada, o que significa que mais de uma pessoa, ou então todos os moderadores daquele subreddit dedicado a spoilers da Marvel, usavam aquele usuário, ou usaram aquele usuário em algum momento. E a Marvel na intimação tá querendo, abre aspas, qualquer informação fornecida quando um usuário infrator criou sua conta no Reddit, incluindo nome, endereço, número de telefone, endereço e-mail, quaisquer endereço IP utilizados por tal usuário e número da conta, fecha aspas. E com isso, é como se a Marvel tivesse indo atrás para todo e qualquer moderador daquela comunidade. E aí vai mais longe, porque segundo o site, eles estão procurando todas as informações de identificação para qualquer outro usuário responsável por postar, editar e ou manter o conteúdo anteriormente disponível no site Reddit, mas também, veja só, todas as informações de identificação de qualquer usuário envolvido na postagem e ou edição do conteúdo infrator. O que dá a ele, supostamente, a possibilidade de acusar qualquer um. Porque, vamos lembrar aqui, como o próprio site diz, que nenhum conteúdo infrator, ou seja, o tal roteiro vazado, foi postado na própria comunidade do Reddit. Na comunidade do Reddit foi postado só um link para o tal documento no Google. Então ninguém no Reddit podia editar o documento do Google. A Marvel tá perseguindo o quê? E aí está gerando uma treta generalizada. Porque a comunidade desses spoilers da Marvel foi colocada como privada. Basicamente oculta. Para evitar acesso de qualquer um. Qual é a minha percepção sobre isso? Me parece que, como eu disse aqui, a Marvel tá querendo usar toda a força legal e o poder legal que tem para ir atrás de toda e qualquer pessoa possivelmente envolvida nesse vazamento, mesmo que não tenha uma conexão concreta entre o roteiro vazado e as pessoas da comunidade do Reddit. Mas talvez esse gesto legal seja uma tentativa de dar o exemplo e da Marvel acabar com esse reino de vazamentos aí que tá se espalhando pela internet há anos. Há muito tempo a gente não vive só de teorias pela internet, mas também dessas tramas inteiras dos filmes que saem antes do próprio filme estrear. E talvez a Marvel esteja de saco cheio. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos ver no que isso vai dar, eu tô curioso e vamos ficar esperto. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.